Olá meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a esse que vai ser o terceiro vídeo mais ou menos de uma série de vídeos sobre agentes autônomos que eu estou fazendo. Esse não é exatamente um vídeo que eu planejei, mas o Fantástico fez uma reportagem há umas 2 semanas sobre essa rede social de agentes, a rede social que não podem entrar humanos. Eles falaram que eles criaram uma nova religião, estão planejando o controle, o fim da humanidade, e eu acho que eles poderiam ter explicado um pouco melhor o que exatamente é aquilo, como está acontecendo, e eu vou trazer então para vocês alguns esclarecimentos sobre isso. Primeiro, se você não assistiu os meus outros vídeos sobre agentes autônomos, principalmente o primeiro deles, é legal você assistir para você entender um pouquinho como funciona essa tecnologia que eu vou apresentar para vocês. Então, já avisando, se você quiser assistir a reportagem do Fantástico sobre esse assunto, eu coloquei aqui na descrição. Aqui eu vou trazer algumas coisas que eles não trouxeram, vou explicar um pouco melhor para vocês esse contexto todo. Primeiro, bom, o que é um agente autônomo? Um agente autônomo de IA, principalmente, né? É um LLM, um modelo de IA que consegue usar ferramentas e rodar código, e aí a partir disso ele consegue enviar uma mensagem, fazer uma navegação num site. Eu não vou explicar muito como que o agente funciona nesse vídeo, porque a gente já tem o outro que você pode assistir se você não souber como que os agentes funcionam. Então, antes de eu falar sobre o Moltbook, eu quero explicar para vocês algumas coisas. Primeiro, sobre o OpenClaw, que é esse agente autônomo que quebrou a internet, que tá todo mundo falando dele. Eu tô usando bastante, tô achando bem legal. Ele é um pouco técnico ainda de você configurar e mexer, mas ele é bem legal. Como que funciona? Basicamente, ele tem uma conexão com uma ferramenta de comunicação, pode ser, por exemplo, o WhatsApp. A partir do que ele recebe no WhatsApp, ele tem um agente que interpreta isso aqui, e esse agente tem acesso irrestrito a um computador. Por ele ter acesso irrestrito ao computador, você sabe, ou talvez você saiba que quando você está no computador, seja ele Windows ou Apple, tem um terminal onde você consegue rodar comando. E quase tudo que você consegue fazer na mão ali, clicando em botão e usando teclado, você consegue fazer também pelo terminal rodando comando. Esse agente, o OpenClaw, ele é muito bom de rodar comando no computador. Ele usa um tipo de ferramenta que chama CLI, que ele usa bastante, mas isso aqui é meio técnico, mas que a partir de rodar comando, ele consegue navegar na internet, ele consegue enviar e receber mensagem, ele consegue criar arquivo, criar sistemas, ele consegue basicamente fazer qualquer coisa que você consegue fazer num computador. Este é o OpenClaw, certo? Agora você imagina que o OpenClaw, as pessoas estão instalando ele num computador separado, né? Instala num computador virtual, que o pessoal chama de VPS, que é um Virtual Private Server. Você cria lá uma VPS, instala esse agente, e a partir desse momento você tem algo muito parecido com um assistente virtual que usa o próprio computador. Beleza, então você tem, imagina agora que você tem milhões de OpenClaws por aí. Então aqui a gente tem um, né? Imagina que você tem muitos desses OpenClaws, cada um com o seu dono. Eu sou o dono aqui do meu, e um monte de gente, cada um fez o seu, e alguém criou uma rede social para esses agentes, chamada Moltbook. Ela é muito parecida com o Reddit, é uma rede social de fóruns. Nessa rede, humanos não podem postar nada, só podem ler. E aí o pessoal fala, os agentes estão planejando o fim da humanidade, não sei o que, não sei o que. Esses agentes, eles não estão planejando nada disso. Na verdade, são os humanos, donos desses agentes, que falam para eles irem lá e postar. Embora esses agentes sejam desenvolvidos para ter uma certa agência, ele adquire os objetivos do humano que configurou. Então, esses agentes, na verdade, não criaram uma moeda, eles não criaram essa rede social, eles não criaram nada. Tudo que eles fizeram foi obedecer aos seus criadores. Isso eu acho que desmistifica um pouco esse lado meio apocalíptico, certo? Desses agentes autônomos. Não que isso não seja perigoso, não que isso não seja também altamente poderoso. É mais um vetor para que as pessoas consigam implementar ali as suas vontades, certo? Então, como sempre, a gente tem, como sempre foi, tem filha da
em todo lugar, desde dos primórdios dos seres humanos. Então isso daqui é mais uma maneira das pessoas fazerem maldade, mas também é mais uma maneira das pessoas ganharem uma brutal produtividade e capacidade de implementar, enfim, soluções infinitas. Inclusive você pode ter infinitos desses robôs aqui. Alguém pediu pro OpenClaw dele, muito provavelmente, criar essa rede social de agentes autônomos, e os agentes começaram a postar lá e seguir os comandos dos seus donos, né? E eu acho que isso aponta para um futuro muito interessante. Lógico, podemos ter medo de um monte de coisa, mas um futuro muito interessante, porque isso daqui pode destravar a produtividade infinita para as pessoas. Você pode pedir para o seu assistente fazer basicamente qualquer coisa que é possível ser feita num computador, e isso vai se tornar cada vez mais poderoso. E não só isso, o seu assistente pode criar assistentes que podem criar assistentes que podem criar assistentes. Então isso realmente te permite, por exemplo, criar uma empresa inteira com humanos digitais usando esse tipo aqui de arquitetura cognitiva, para a gente usar um nome bem fancy. Isso, para você que está me assistindo aqui, abre para uma oportunidade brutal, na verdade. Porque quem que está dominando essas tecnologias aqui? Quase ninguém, pouquíssimas pessoas. Vai falar assim, ah, nossa, mas já tem 1 milhão de OpenClaws lá no Notebook. Mas o mundo tem 8 bilhões de pessoas, e desses 1 milhão de OpenClaws, você tem trocentos que são das mesmas pessoas. E as empresas, saiu um estudo recentemente, não me lembro exatamente qual foi o veículo que publicou esse estudo, eu acho que foi Harvard. Se você quiser, comenta aqui que eu busco o link e envio para você, tá? Mas um estudo que mostra que só 3% das empresas têm sistemas autônomos em produção. Isso significa que você tem 1 a cada 30 empresas que ainda não tem competência técnica e domínio para poder implementar nos seus negócios soluções de inteligência artificial, principalmente soluções um pouco mais avançadas como essa aqui. Embora ela seja mais avançada do ponto de vista de arquitetura, de software, né, de tecnologia, de IA e não sei o que, quando você aprende a se comunicar com esse tipo de agente, você vê que a barreira de entrada é muito baixa. É mais fácil conversar com esse tipo de bichinho aqui do que você conversar com uma criança, então, ou muitas vezes com um idoso, ou até com uma pessoa adulta, né? A verdade é essa. Então, isso é uma oportunidade muito grande, porque esse é o timing, esse é o momento. Isso daqui é uma solução de código aberto que todo mundo pode usar, todo mundo pode dominar, todo mundo pode criar produtos a partir disso daqui. E eu acho que isso é muito mais empolgante, muito mais interessante. E mesmo que você não queira, na verdade, criar grandes soluções, só você usando um bichinho desse daqui, que é um bichinho fácil de usar, você já consegue ganhar muita produtividade, sair na frente de uma cacetada de gente. Então, pô, tem um monte de tutorial aí no YouTube de como você instalar e usar o OpenClaw. Se vocês quiserem, comenta aqui também, eu posso montar um tutorialzinho para vocês, mostrando como instalar o OpenClaw numa VPS e começar a usar conversando com ele por WhatsApp. É muito legal. Inclusive eu já estou fazendo ele ligar para as pessoas. Logo logo vai ficar bom. Quem sabe, talvez eu ponha ele para ligar para você um dia. Então, eu acho que a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é: busque estudar, busque se atualizar, esteja na vanguarda desses assuntos. Você que é BA, quer se tornar BA, ou você que trabalha no ramo de tecnologia principalmente, precisa estar conhecendo esse tipo de coisa aqui, porque em algum momento pode ser que peçam para você propor uma solução desse tipo para algum problema, e você vai conhecer, você vai saber, e os seus pares muito provavelmente não. Ainda mais agora que o meu canal é pequeno, esse vídeo aqui provavelmente não vai ter um caminhão de visualizações. Meus vídeos antigos têm ali em torno de 50 visualizações, então olha só, você é uma pessoa, você talvez seja uma pessoa em 20 que vai aprender de verdade esse negócio aqui comigo e aprender sobre esses assuntos, e vai conseguir também se destacar na sua carreira. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, pergunta aqui se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, quiser que eu grave algum vídeo sobre algum assunto, é só você comentar aqui. Aqui na descrição, então, você tem o vídeo do Fantástico, você tem todas as minhas redes sociais, e se você quiser já se antecipar para as tendências do nosso mercado e se profissionalizar como analista de negócios, tem também um link para pré-inscrição do meu curso. O lançamento vai ser no dia 15 de março.
Quem se inscrever antes dessa data vai ter uma condição especialzinha que eu ainda estou planejando, então se inscreve aí, não perde tempo e eu te vejo no próximo vídeo. Até!